Existe alguma ordem de prioridade de escolha, de localização de implante de catéter de longa permanência ou catéter tunelizado para a realização de hemodiálise? Sim, isso eu estou falando do paciente com doença renal crônica, estágio 5, dialítico. Qual que é a primeira localização de escolha? Veia jugular interna. Em segundo lugar, vem veia jugular externa. Em terceiro lugar, vem veia femoral. Em quarto lugar, subclave. E em último lugar, veia lombar. Então, percebam que veia jugular interna é a nossa escolha. E aí, Lion, eu coloco do lado direito ou eu coloco do lado esquerdo? Em geral, a gente prefere do lado direito por conta da anatomia. Então, o catéter ele tem um trajeto que é muito mais linear, né? Um catéter que é muito mais direto e geralmente ele consegue entregar um fluxo de sangue, uma qualidade de diálise melhor. Lembrando que o catéter do lado esquerdo ele costuma fazer mais curva e consequentemente ele tem mais risco ali de não funcionar de uma forma tão adequada, certo? Então do lado direito a gente prefere, a não ser que exista alguma contraindicação, usar o lado direito, como por exemplo um marca-passo ou uma estenose nessa região. Uma outra dica muito importante na hora de definir o lado é se esse paciente ele tem expectativa de confecção de FAV no futuro, de fístula arteriovenosa. Geralmente a gente confecciona a fístula arteriovenosa do lado não dominante. Por exemplo, paciente destro, paciente escreve, que faz quase todas as atividades com o lado direito, o que eu vou preferir? Fazer a fístula do lado esquerdo. E se eu for confeccionar a fístula do lado esquerdo, eu deixo esse leito vascular do lado esquerdo livre. Então eu implanto o catéter do lado direito. Então o catéter, ele geralmente vai do lado dominante, justamente para deixar do lado não dominante para a confecção de FAV. Então, paciente destro, catéter preferencialmente à direita, paciente canhoto, catéter preferencialmente à esquerda. Lembrando, obviamente, se ele tem possibilidade de confecção de FAV dos dois lados, né? Além disso, uma outra dica importante é que se o paciente ele tem perspectiva de transplante, se ele tem perspectiva de transplante no futuro, a gente evita ao máximo catéter em leito femoral, porque o uso do catéter nessa região pode gerar uma estenose, uma trombose, alguma irregularidade nesse leito venoso ilíaco femoral que pode impossibilitar ali o uso desse leito vascular para colocação do enxerto renal no futuro, certo? Lembrando que a gente também evita catéter femoral em pacientes com IMC acima de 35, pacientes que já tiveram manipulação no local, ou aqueles pacientes que têm dificuldade de realizar higiene nessa região, como por exemplo aqueles pacientes que têm diarreia, pacientes que usam fralda. Então a gente tende a evitar também nessas situações. Observem que a subclave ela fica como nossa penúltima opção, ela só fica na frente da veia lombar, justamente porque na subclave a gente tem uma elevada incidência de estenose. Chega a 40% a 50% a taxa de estenose quando a gente coloca um implante no catéter na subclave, e essa estenose ela pode impossibilitar o uso de todo esse leito vascular para a confecção de FAV no futuro. Então, gente, a gente não pode esquecer essa ordem, são só algumas dicas para vocês. Muito obrigado, até a próxima.